E aí vai para plenário para que os deputados votem, né? Expressem aí seu posicionamento entre sim ou não. E da Câmara dos Deputados vai para a Casa Revisora, que no caso é o Senado. E aí lá os senadores fazem também essa análise, a votação, enfim, desse projeto de lei. Então são 2 votações, né? No primeiro momento na Câmara e depois vai pro Senado. Isso, depois vai pro Senado. E aí vai pro presidente da República. Por último, que ele pode vetar. Tudo bom, Mel? Tudo bem. A gente tava falando que não podia ter crise de riso agora. Agora eu vou ficar me segurando aqui. Hoje a gente tá num canal diferente. Um canal diferente e de um modo diferente. Hoje é o nosso primeiro ao vivo. Muito apresentadoras. Cheers. Isso aí. E hoje, primeiramente, falar para vocês que nos acompanham e que gostam do nosso conteúdo, compartilha aí com alguém. Sim. Que hoje o assunto é bem pertinente a todas as mulheres, aos homens também que são entusiastas pelo direito da mulher, enfim. Aos que não são também. Aos que não são, enfim, dá ibope pra gente, sabe? A gente tá aqui tomando um cafezinho, um chazinho da tarde, uma coquinha zero. Sim, um chá com bolo. Hoje a gente tá num horário diferente, né? Hoje tá tudo... Okay. Ela tá diferente, tá tudo diferente. É sempre importante frisar pra vocês que esse podcast é feito por 2 amigas, parceiros de profissão. E aqui a gente busca, né, propiciar um ambiente que circule a palavra, a informação. O que mais, Mel? Um ambiente de identificação, de troca, de fala, né? De possibilidades, assim, para tudo que tem a ver com o universo feminino. Então, a gente já queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Isso é muito importante pra gente. Dá o like, comenta, envia, compartilha, assina. Toda vez eu falo assina. Ativa o sininho, gente. É a tia que não sabe. Gente, as coisas. Mas é. isso é muito importante pra gente. Então, não só nesse episódio, como em todos os episódios, compartilhem com as pessoas que você acha que é legal, que a gente vai estar aqui, quem sabe, mais vezes. Vamos ver. Vem aí, não sabemos. Mas hoje a gente tem uma convidada especialíssima. Muito especial em vários âmbitos da minha vida. E que topou, né? Corajosa, assim, pra esse ao vivão, assim, de primeira. É que combina com a mulher foda que ela é, né? Exatamente. Então vamos apresentar essa convidada, Vamos né? lá, pode apresentá-la. Hoje a gente vai receber uma mulher maravilhosa, cuiabana, mãe de 2 meninas encantadoras, a Madalena e a Teresa. Ela é esposa do Vinícius, tem um percurso muito potente dentro do meio jurídico. Ela é advogada, graduada pela Universidade do Estado de Mato Grosso. Eu fui na formatura. Professora da Universidade Federal de Mato Grosso. Especialista em processo civil. E especialista em improbidade administrativa e anticorrupção. Seja bem-vinda, doutora Ana Luísa! Quando não é ao vivo, tem umas palminhas, então a gente tá acostumada a aplaudir. Que honra, gente. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço, assim, imensamente. Do fundo do meu coração, é um convite, assim, que me deixou muito honrada. Para mim é muito especial estar aqui. Queria já dar boa tarde ao pessoal que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, nos assistindo aí, meus familiares, meus amigos, né? Meus alunos, que eu também encaminhei para os meus alunos, o pessoal lá da UFMT. Para mim, assim, é uma alegria, uma satisfação imensa estar aqui na presença de vocês, num podcast que nasceu há pouco tempo, mas desde já vem trazendo temáticas muito interessantes, diversificadas. Eu vi que vocês conversaram com muita gente bacana, muita gente interessante, e especialmente hoje é a minha primeira vez em um podcast. Que honra! Para mim é um marco, né, na minha profissão, na minha vida. Nunca tinha participado de um podcast, já participei de rádio, né, TV, entrevistas, palestras, mas de podcast é o meu primeiro podcast e eu fico lisonjeada, né, uma alegria imensa, especialmente para tratar de um tema tão relevante, polêmico, né, profundo e essencial ao nosso ordenamento. Que a gente é bem de boa, né? O primeiro ao vivo a gente já quis trazer um tema bem tranquilinho aí pra gente discutir. Mas antes, né, da gente entrar
nesse assunto com o qual a gente veio falar hoje, queria falar um pouco de você. Eu tinha visto já que você tinha feito faculdade na UF. Você estudou no São Gonçalo também? Estudei no São Gonçalo. Vocês dos estudaram meus juntas? 7 aos 17. Não, acho que dos 6 aos 17 anos, né? Vida toda, praticamente. A vida toda, praticamente. No início, eu estudei no plural, né? Na época, algodão doce. Uhum. E aí, depois eu fui pro São Gonçalo. De lá, saí formada, e aí fiz um tempo de cursinho em outra instituição. E aí, fui pra faculdade. Estudei com a Dani aí. Na verdade, né? Eu estudava na parte da manhã, matutina, e a Dani estudava no vespertino. E assim, muito embora tinha aquela rivalidade entre os alunos do matutino e do vespertino, a gente tinha uma amizade, né? Tinha, assim, uma proximidade e a gente criou um amor, né? De amigas, assim, muito intenso, que se propaga até hoje, né? Eu já perdi as contas de quantos anos e nem quero me lembrar, porque isso significa que a gente tá envelhecendo. É mais de 20. Então, são muitos anos de amizade e, assim, é muito bacana vê-la aqui nesse podcast, crescendo profissionalmente, junto de uma outra profissional também excelente. Vocês são mulheres incríveis, inteligentes, lindas e queridas, né? É muito importante ver pessoas da nossa faixa etária se envolvendo, participando, debatendo, de certo modo se expondo também, profissionalmente, socialmente, pessoalmente. Isso é muito bacana, eu fico muito feliz e lisonjeada de encontrá-las aqui hoje. Ai, amiga, depois dessa... Ó, a aquariana Aquariana se nata, declarando. gente. A Dani sabe, é difícil. É difícil, ainda bem que vai ficar gravado. Vai ficar gravado no ao vivo, todo mundo vendo isso, eu me declarando uma raridade. Ai, bem, amiga, mas vamos lá. Quem é a Ana Luísa? Mãe da Madalena e da Teresa. Esse é o melhor título, minha né? maior conquista profissional, Eu pessoal, entendo. enfim. Tudo que... Não sonhava ser mãe até uma certa idade, não era algo que eu colocava como, até os meus tantos anos eu quero ter um filho. Pelo contrário, eu falava que antes dos 35 eu não teria filhos, eu não me casaria antes de ter 30 anos ou de me formar. Olha só. E aconteceu tudo muito ao contrário. Eu me casei antes de formar, aos 22 anos, e fui mãe aos 25. Pra você ver que eles não têm controle de nada. Não. Eu brinco até com os meus alunos que tudo que eu falei nunca aconteceu. E aí, assim, pra gente ir aprendendo, amadurecendo. A época, antes de eu me relacionar com o Vinícius, casar e ter filhos não era, né, um objetivo, uma pauta na minha vida. E, enfim, a Madalena e a Teresa são, assim, a minha base, são a minha essência. Então, assim, diploma nenhum, pra mim, está à altura de ser mãe da Madalena e da Teresa. Né? É legal ouvir, né? Você que é a mãe da Madalena e da Teresa. Sim. Eu amo. E aí eu fico assim, nossa, gente, a minha filha, as minhas filhas, né? São conhecidas, né? E principalmente quando eles começam a ir pra escola, e aí você você vai fazendo essa mudança. Mãe da fulana, mãe da fulana. Lembro quando eu tive esse choque, assim, de... Nossa, agora eu não sou a Mel, né? Assim, agora eu sou a mãe do Apolo. Sim, É muito diferente. Vocês são a tia Mel e a tia Ana Luísa, né? Agora sim. Chegou a hora, né? E é muito engraçado, porque eu converso muito isso com meu esposo. Às vezes a gente acorda, enfim, aí com os atropelos da vida, né, as diversidades, e eu paro e olho e falo assim, tá bom, minhas filhas e meu marido estão com saúde, tá tudo certo, vamos resolver, vamos atrás. O que importa tá tudo bem, então o resto a gente dá conta. Exatamente. Então, quem é a Ana Luísa? Mãe da Madalena e da Teresa. Ai, esse é um título e tanto, né? Escolhido por mim, né? Sim. Que fique muito claro. Depois ela vai contar pra vocês a história da data dos nascimentos das filhas, que são ótimas também. Isso é uma curiosidade pessoal, assim. As pessoas podem achar um pouco estranho, né? Adversas. O porquê disso, mas enfim. Mas você é casada. Seu esposo também é advogado? Também é advogado, né? O Vinícius é 10 anos mais velho do que eu. E ele já tá nesse caminho já há muito mais tempo, né? Enfim. Ele atua em que área do direito? Atualmente, ele tá mais voltado aos crimes de colarinho branco, né? Entendi. E aí, gestão de crise, solução de conflitos. Aquela que fala entendi não faz a menor ideia. Sendo assim, gerenciamento de crise. Gerenciamento de crise a gente sabe. Conflito, amei. Mas aí vocês se conheceram na faculdade? Não, eu conheço o Vinícius desde os meus 16 anos. Ele é amigo de um primo meu. Mas não tinha nenhum contato próximo. Enfim, a gente se conhecia por nome bem distante. E aí, mas, né,
algumas línguas me dizem que desde aquela época ele já tinha um certo interesse. E ele confirma essa história também. Mas eu não tinha interesse nenhum. Até porque aos meus 16 anos, eu era adolescente e queria só, né, aproveitar e estudar. Aí ele tinha 26, né? É, exato. E aí eu começaram a me interessar por ele com 19 anos. Assim, por insistência, né, de uma tia e de toda a minha família, porque ele já havia conquistado toda a minha família. É esperto. Toda, Não, desde, e ele é muito desde querido, a gente. avó. Quem não conhece, ele é muito querido. É, eu sou, né, suspeita, mas de fato. E aí ele já tinha conquistado minha avó, minhas tias, meus primos, minha mãe, já saía pra, né, tomar uma cervejinha com meu pai, enfim. Olha só. E aí eu brinco que ele venceu pelo cansaço, assim, foi 1 ano de insistência direta e 3 anos aí tateando o terreno. E aí eu comecei a namorar com o Vinícius com 19 anos, na verdade. E aí a gente tá junto desde então, completa 10 anos esse ano. Ah, então já tem uma história aí Sim, juntos. sim, uma história aí bem bacana. Sou muito orgulhosa do relacionamento que a gente construiu, né? De cumplicidade, de parceria. Ele não só é meu esposo, mas é o meu melhor amigo, pai das minhas filhas e meu chefe, né? Vocês trabalham juntos? A gente trabalha juntos. Eu não sabia. Há 6 anos a gente trabalha juntos. As pessoas se questionam se isso funciona. Funciona, dá super certo. A gente consegue ter uma harmonia, assim, maravilhosa. Porque eu sei o meu lugar, ele sabe o lugar dele. A gente se respeita muito enquanto profissional, né? Sim. O Vinícius respeita o meu espaço e as minhas escolhas. E eu também as dele. Então, é muito bacana. A gente consegue fazer uma construção muito legal, né? E próspera nesse sentido. E aí, a gente trabalha juntos. Mas, em tese, ele é meu chefe lá dentro. E, amiga, uma coisa que eu acho importante falar, para além, né, de ser chefe e tudo mais, vocês são muito entusiastas um do outro. E isso é nítido. Então, assim, todas as questões, né, porque eu acompanho desde quando eu peguei na planta o casal, né, então eu vi tudo que foi construído. Então, assim, vocês são muito entusiastas. Sim. Então, quando o outro tá conquistando algo, o brilho no olho é o mesmo. Então, a gente, né, já até entrevistou, não lembro quem agora, entrevistado toda hora, todo mundo, que trabalhava junto e como é que era. Então, é isso, sabe? Às vezes falam que não dá certo, então você tem que recalcular um pouquinho a rota, porque é uma coisa que a Mel sempre me fala, a gente tem que admirar Sim. quem a gente tá do lado, né? Tem que De ter vocês admiração, é muito bonito Não é isso. só amor, é Não. admiração, é respeito, é saber o espaço dessa pessoa, até onde vai o limite dela, né? E aí eu falo assim, se não daria certo profissionalmente falando, como eu vou trazer isso para o meu relacionamento? É lógico que isso não é uma máxima, né? Mas comigo, eu levei isso muito em consideração. O respeito que eu preciso ter no meu relacionamento pessoal, eu também preciso ter no profissional. Das escolhas dele, né? Da forma de lidar, enfim, o caminho que ele quer perseguir. E ele também me respeita muito nesse ponto. Isso é muito bacana. A gente consegue construir bem com leveza, sabe? Sim. Como tem que ser, né? Sim, com certeza. acho que O único adendo, gente, é que Vinícius é botafoguense, tá? Ai, lá vem. Eu precisava falar. Lá vem, Botafoguense. futebol. Tem os defeitinhos, né? Ninguém é Então, perfeito, né, amiga? E as crianças também são as meninas. Mas lógico, você queria que fosse o quê? Flamenguista com o pai botafoguense. Não vai rolar, né? Sim, isso é uma pauta lá em casa. Mas eu acabo sendo uma simpatizante. Sou corintiana, mas acabo sendo uma simpatizante pelas minhas filhas e por ele, para vê-lo muito feliz, né? Alegre, enfim. Pelo bem da nação. Não acontece com certa frequência essa felicidade, mas, né? A gente tem que estar na saúde, na doença. Né? Exatamente. Enfim. Na saúde não é doença. Na tristeza. Desculpa, Vinícius. Um beijo. E, Ana, doutora Ana... Vamos mudar o CNPJ Vamos agora. mudar o né? CNPJ. Ai. Vamos lá. Hoje a gente trouxe a doutora Ana, né? Já tá aí no título, a gente já tinha falado também nas nossas redes do tema, né, da conversa de hoje, que é muito importante, que é muito relevante, principalmente para nós, mulheres. Então, vamos adentrar ao tema. Sim. Fiquem à vontade para mandar perguntas. Por favor. Tá? E se vocês acham que esse assunto é pertinente para alguma mulher que vocês conhecem, encaminhe, porque hoje vai ser um episódio que a gente vai, de fato, trazer informação baseada em evidências, de um modo muito respeitoso, de um modo muito ético. Então, assim, acho que vai ser importante esse episódio, sabe? Até porque aqui a gente vai falar no âmbito jurídico e também, posteriormente, no âmbito da saúde,
tanto mental, fisiológica, enfim. Hoje começa a nossa caminhada. Eu queria que você falasse pra gente, doutora Ana Luísa, o que é um PL? PL é um projeto de lei, né? Antes da gente ter uma norma ali, né, seja uma lei complementar, seja uma lei ordinária, uma lei delegada, enfim, qualquer situação atinente a uma legislação, a gente precisa ter antes um esboço do que será aquilo, para a respectiva aprovação. O projeto de lei ele é elaborado, em regra, pelo Legislativo, né? No caso desse projeto de lei, que é o 1904, ele foi elaborado por um deputado federal e aí ele é apresentado à Câmara de Deputados. E aí a gente tem uma série de procedimentos internos na Câmara dos Deputados, enfim, algumas exigências da Constituição Federal, da forma com que isso vai ser apresentado, enfim. E aí esse projeto ele foi iniciado por esse deputado federal, Sóstenes Cavalcante, se não me falha a memória. Do Rio, né? Do PL, Eu acredito que sim, é do PL. E aí ele teve junto essa coautoria de diversos outros deputados federais. Foi, então, esse projeto de lei foi iniciado na Câmara dos Deputados. Em regra, deveria passar aí por uma comissão da Câmara. Em regra, a gente fala aí da Comissão de Constituição e Justiça, para passar por uma filtragem de análise de legalidade, de constitucionalidade, enfim, da validade dessa possível norma que venha a ser promulgada, que venha a ter vigência no nosso ordenamento jurídico. Então, assim, o projeto de lei é o início, né, ali é o primeiro passo a ser dado nesse caso, por um deputado federal, para que lá no futuro, né, se aprovado, enfim, né, se passar por todos os trâmites de validade, ele venha a ter vigor e valer no nosso ordenamento jurídico. Pode falar. Porque nós, como leigas, né, qualquer tipo de votação, eu já fico, passou, isso vai acontecer, não entendo dos trâmites. E uma pergunta, para propor, né, esse projeto Acho de que eu ia lei. fazer a mesma pergunta. É baseado em quê? Né? Como que Eu é ia feito? perguntar se só pode ser feito pelos deputados federais, um projeto de lei só pode ser feito pelos deputados federais ou outras pessoas? Não, as propostas aí, né, de lei, elas podem vir intentadas por deputados, né, membros da Câmara, membros do Senado, senadores, pelo presidente da República, e até de iniciativa popular. Mas as leis de iniciativa popular, ela precisa ter um quórum mínimo, né, de assinaturas, enfim. Então, podem ser manejadas por essas pessoas, não é só de atribuição, né, de um deputado. É lógico que a matéria, ela é dividida aí por competências, tem matérias que são de competência exclusiva da Câmara, tem matéria que é exclusiva do Senado. Eu não sei se é muito claro aí, quando a gente fala de Congresso, né, que é a união entre a Câmara dos Deputados e o Senado, né? Então, assim, cada casa do Congresso Nacional tem a sua respectiva competência, né, de legislar, de apresentar um projeto, assim como também o presidente da República tem essa prerrogativa de apresentar algumas normas. E aí isso tudo é estabelecido pela Constituição Federal, é tudo bem desenhado, bem explicado, quem pode propor, como pode propor, de que forma isso vai se dar, né, através de uma lei complementar, através de uma lei ordinária, né, enfim, de um decreto. E no caso desse projeto, ele se iniciou com um deputado na Câmara dos Deputados. E aí ele inicia o procedimento, como eu falei, deveria ter passado por algum tipo de comissão. Não, até onde eu havia pesquisado, não passou por essa comissão, em especial a de Constituição e Justiça, que, ao meu ver, deveria ter passado por conta dessa filtragem necessária. E aí houve também um pedido de urgência assinado. Eu ia perguntar isso, porque eu vi que teve um pedido de urgência. Eles colocam que é por conta da relevância do tema, né, da necessidade e a urgência que o tema requer para que haja esse trâmite legislativo aí, esse processo legislativo. E aí foi assinado, né? Enfim, eu acredito que a votação esteja ainda em pauta. E aí vai para plenário,
para que os deputados votem, né? Expressem aí seu posicionamento entre sim ou não. E da Câmara dos Deputados vai para a Casa Revisora, que no caso é o Senado. Entendi. E aí lá os senadores fazem também essa análise, a votação, enfim, desse projeto de lei. Então, são 2 votações, né? No primeiro momento na Câmara, depois vai pro Senado. Isso, depois vai para o Senado. E aí vai para o presidente da República. Por último, que ele pode vetar parcialmente ou integralmente a lei, né? O projeto de lei. Isso com base em legalidade, se ele vislumbrar algum tipo de inconstitucionalidade. Da cabeça. Não é da cabeça, né? E aí, se ele veta, esse veto volta, né? Ele desce o processo aí para a Câmara, que vai avaliar se mantém ou não o veto do presidente da República. Se a Câmara, por maioria, decidir derrubar o veto do presidente da República, ele tem que promulgar a lei por livre e espontânea pressão. Entendi. Então, esse veto pode vir a ser derrubado. Tá. Gente, só para quem talvez caiu de Paraquedas, a gente tá falando de projeto de lei, tá? Mas especificamente do projeto de lei 1904 de 2024. 1904. Isso. Você pode falar pra gente, doutora, o que é esse projeto de lei 1904? Sim, claro. Esse projeto, ele visa alterar o Código Penal, né? Em especial, quanto à tipificação ali prevista do crime de aborto, entre o artigo 124, 125, 126 e 128, como está atualmente esses dispositivos. E lembrando, eu acho importante a gente rememorar, voltar aí, que o nosso Código Penal, ele foi promulgado em 1940. Né? Ele já tem 84 anos de existência. Nós estamos falando de uma legislação extremamente antiga, que foi promulgada antes da nossa Constituição Federal, que é uma Constituição humanitária, é uma Constituição cidadã, democrática, enfim. E esse Código Penal, ele é um decreto-lei editado e promulgado pelo então presidente, que à época estava como na ditadura da Era Vargas, né, por Getúlio Vargas. Então a gente precisa também trazer esse contexto histórico para a gente trazer aqui as nuances, né, desse projeto de lei, porque se a época de uma ditadura, né, de um contexto histórico e social que se vivenciava em 1940, em que os direitos das mulheres a gente nem precisa trazer aqui, né, mas enfim. Nem existiam praticamente. Não, nem existiam. O Código Penal previa, né, algumas situações em relação ao aborto. O 124 do Código Penal fala sobre o aborto provocado em si mesmo, né, aquele que a gestante provoca em si, seja através de um medicamento, enfim, isso já não sei bem dizer porque não é da minha área, ou então quando ela consente em relação a esse aborto, né, quando ela permite que esse aborto seja realizado. Hoje esse artigo prevê a pena de detenção de 1 a 3 anos, né? A gestante que assim cometeu ou consentir. O artigo 125 e o artigo 126 prevê o aborto praticado por terceiros, né? E aí tem o do 125, o aborto praticado por terceiros sem o consentimento da gestante, que daí a gente tem uma penalização maior entre 3 a 10 anos de reclusão. E o aborto cometido por terceiros com o consentimento da gestante, a gente tem uma pena de 1 a 4 anos. E aí, esse é o panorama que nós temos hoje. E a legislação também trouxe as excludentes de culpabilidade. O que seria isso, né? São algumas situações em que a legislação não se aplicaria, né? A pena não se aplicaria àquela pessoa, porque existem 2 bens jurídicos em conflito. No caso aí do aborto que o Código Penal trouxe, é o aborto necessário, que é quando há risco à vida da gestante, e no caso do aborto advindo de um estupro, né, de uma violência sexual. Isso aí é tipificado no artigo 128, essa excludente de culpabilidade. Tem alguns doutrinadores que falam excludente de antijuridicidade, enfim, são termos técnicos e jurídicos, mas que basicamente traz que não vai se aplicar a pena, né, ao médico e à pessoa que, em casos de risco, a gestante vier a cometer o aborto necessário e nos casos em que a gravidez decorre de estupro, né? E aí, a gente tem algumas situações manejadas pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, por exemplo, desse artigo 128, na DPF 54, o STF decidiu que essa situação se aplicaria também
aos artigos 124 e 126, nos casos nos fetos anencéfalos, né? Que também, isso daí, eles abrem a possibilidade do aborto, né? Da interrupção da gestação nos casos comprovados de fetos anencéfalos. E aí a gente também tem uma DPF que foi manejada pelo PSOL, e acredito que foi no ano de 2017, mas no ano passado a gente teve aí um posicionamento do STF através da então ministra Rosa Weber, que era presidente do Supremo, hoje está aposentada, que ficou definido que a tipificação do aborto, isso sem essas outras situações de causa a risco, risco da gestante, enfim, que poderia se aplicar essa excludente, digamos assim, até as 12 primeiras semanas, que não se aplicaria a pena aí do aborto prevista até as 12 primeiras semanas de gestação. Esse processo ainda está, a meu ver, está suspenso, não vi nenhum outro tipo de manifestação. Só deixa eu ver se eu entendi. Então, mesmo quando não houvesse o caso de um risco de vida situação da excepcional, mulher, a gestante poderia interromper essa gestação até 12 semanas. Isso, mas até onde eu consegui acessar, né, Isso não foi esse processo, frente. Ele ainda está sobrestado. Ah, tá. Né? A gente teve uma manifestação da ministra Rosa Weber nesse sentido, e aí, a princípio, seria até as 12 primeiras semanas de gestação, sem essas causas excepcionais, né? E aí, hoje, esse é mais ou menos o panorama que a gente tem no Brasil em relação ao aborto. Então, o Código Penal, promulgado em 1940, ele não previa um tempo máximo para que esse aborto pudesse acontecer. E aí a gente tem essas penas, né? E da gestante que comete em si mesma ou consente de 1 a 3 anos, do terceiro que comete sem o consentimento aí de 3 a 10, e com consentimento a gente tem a pena de 1 a 4. E esse projeto de lei vem para estabelecer um prazo máximo a esse ato, né? A interrupção da gestação. Ato, quando há quando ausência há o de caso de um aborto legal, então. É isso, né? Ao caso de um aborto legal, o que eles querem alterar? No caso da gestante cometer o aborto em si ou consentir, eles querem alterar, incluir um inciso para que, se houver a viabilidade fetal, até as 22 semanas, né? Então, eles colocam esse marco temporal. Caso contrário, haveria de aplicar a pena do homicídio simples. E a pena do homicídio simples é de 6 a 20 anos. Isso no caso do aborto sem causa excepcional. E aí, eles vêm trazendo na excludente de culpabilidade do artigo 128 para incluir essa situação nos casos de estupro. Então, hoje, o que a gente tem um panorama que não tem um tempo mínimo ou máximo de gestação para que a gestante opte ou não em abortar em caso de estupro, eles querem alterar para poder colocar que até as 22 semanas de gestação. Caso contrário, haveria de aplicar a pena do homicídio entre 6 a 20 anos. Basicamente, essa é a ideia de alteração desse projeto de lei. Você falando, né, essa questão do Código Penal ser de 1940, me veio muito na cabeça assim, a nossa cultura como um todo, né, a nossa sociedade, ela é composta com essa questão do aborto desde sempre. Sim. Então, assim, enfim, é essa sensação de retroceder mesmo. Sim. De, tipo, o Código Penal de um jeito, aí vai entrando os incisos, né? Exato. E é interessante trazer, assim, que a gente tá falando de um código de 1940. Os costumes, a época, a moral, a época. Tinha até aquela questão da traição lá, que Sim. Enfim, que sei lá, que podia, que não podia. E é bizarro. Adultério. Adultério. Eu não sabia dessa questão do Código Penal. Eu tô, tipo, meio impactada. Então, não havia esse parâmetro mínimo e máximo. A gente tinha algumas recomendações de conselhos de saúde, né? Algumas condutas médicas. Isso que eu queria perguntar. Que limitavam, né? Aí a maioria se colocava aí em 20 semanas de gestação. Em alguns casos, pediam autorização judicial para cometer, né? Para realizar esse aborto.
aborto, essa interrupção. Ou então que pelo menos houvesse o registro de um boletim de ocorrência em relação ao crime. Enfim, uma série de fatores que, ao meu ver, só para prolongar, enfim, e para talvez obstaculizar, né? E acho que antes de pensar em colocar as nossas próprias opiniões, que acho que às vezes acaba inerente também àquilo que a gente está falando, a gente também não tem a intenção de ser neutra aqui, não é esse lugar de neutralidade, mas de trazer também informação de qual a justificativa para esse projeto de lei. Qual a justificativa científica? Eles trazem muitos posicionamentos médicos e trazem alguns precedentes, alguns casos de crianças que se encontravam, né, na condição gestacional entre 10, 11 e 12 anos, alguns casos um pouco célebres aí, enfim, conhecidos 10, na mídia. 11 e 12, crianças. Isso, que estavam grávidas decorrentes de estupro e que a maioria dos médicos em que elas foram encaminhadas estavam se recusando a realizar o aborto, né, a interrupção dessa gestação. Mas, assim, da análise que eu, Ana Luísa, fiz, eu posso estar equivocada, eu não vi nenhuma base científica, né? Nenhuma base teórica em relação ao porquê dessa limitação de 22 semanas. Eu não vi nenhuma conceituação em relação à teoria aí que algumas pessoas trazem do feto, se é onde se já é um bebê, onde não é um bebê. Porque isso realmente é um pouco tanto quanto relativo, assim, não. Talvez não para a ciência, sim, mas... Sim, exato. Eu não vislumbrei na justificativa desse projeto nada nesse sentido. E é importante falar que o Conselho de Ginecologia, Conselho de Psicologia. Conselho de Psicologia e mais um conselho falaram isso na nota, sabe? Que não tem evidências científicas para tal. Então, né, eu como leiga, só fazendo algumas pesquisas, eu entendo que não há evidência, não há base científica para tal. Para limitação, né? Para essas 22 semanas. O Conselho Federal da OAB emitiu também um parecer tratando sobre o projeto de lei, colocando-o como inconvencional, inconstitucional, ilegal, por, enfim, violar e transgredir diversos direitos de nós mulheres, né? Enfim, a nossa dignidade, a nossa saúde, autonomia, autodeterminação, a nossa liberdade e a nossa vida, sobretudo, né? Assim, a gente não pode desconsiderar outras circunstâncias, mas a gente tem que colocar que nós estamos falando de uma vida. Sim, de uma vida nós, né? Enquanto mulheres, dessas crianças que são violentadas. Sim. Enfim, eu acho que é um projeto de lei que precisa de um aprofundamento, um estudo temático, teórico, enfim, precisa da participação ativa da sociedade científica, da sociedade civil, de pesquisadores, de pessoas entendidas sobre o assunto, né? Em especial aí ginecologistas, biólogos, enfim, toda a comunidade acadêmica. É necessário ter esse debate, essa pesquisa aprofundada, porque a gente está falando de Brasil. O Brasil é enorme, ele é gigante. A gente não pode tirar de base o nosso contexto, a nossa perspectiva, né? A nossa realidade é muito diferente. Quando eu estava vindo para cá, eu lembrei de uma situação que, há muitos anos atrás, eu me questionava, eu falava assim, como gravidez indesejada, como, assim, duvidando dessa situação, a época muito imatura, muito nova. E aí, conversando com uma pessoa conhecida, que ela trabalhava num postinho muito afastado, numa zona rural, e ela falou, Ana Luísa, é muito diferente do que você imagina. É muito diferente. A gente estava com uma mãe nesse postinho, que ela estava no 5º ou 6º filho, e aí ela falou, olha, eu não quero mais engravidar, e estava na fila aguardando para poder fazer a laqueadura, né, a cirurgia através do SUS. E aí o pessoal falou, não, a gente vai te dar o remédio, você toma, né, um anticoncepcional, enfim. E foi para casa. Passou um tempo, essa mulher retornou gestante novamente. E o postinho indagou. Como? Ela falou, eu não sei o que está acontecendo, porque eu tomo uma semana, meu marido toma outra semana. E eu engravidei. Nossa. Então não é só o acesso. Nossa, esse exemplo que você deu não é só o acesso. Fantástico. Não é só o acesso ao remédio, não, à saúde, à medicação, ao preservativo, aos métodos contraceptivos. É a instrução. É o acesso à informação, à instrução.
E até desse acolhimento, né? Quando do acolhimento, a gente tem que sair dessa bolha, a orientação da sexualidade, Exato. né? Enfim, a gente fala, como eu falei, o Brasil é muito grande, a gente fala de um contexto muito mínimo. Vindo da nossa perspectiva. A gente precisa pensar um pouco, uma visão mais macro, de meninas que estão aí em periferias, marginalizadas, que não têm acesso à educação, que não têm acesso à informação, à saúde básica, né? Não se conhece. E essa questão que você está falando, desculpa te interromper, essa construção nossa do campo sexual mesmo, a gente não teve educação sexual. Em muitas famílias é um tabu. Então, se muitas vezes, para nós, que tivemos o privilégio de ter lugares de acesso à informação, médicos e tudo mais, a gente ainda ficava assim de perguntar, em falar entre amigas, sempre foi um tabu. E isso a gente tá falando só de uma gravidez indesejada. A gente não tá falando de uma gravidez de fruto de uma violência sexual, né? Sim. Que não foi consentida, não foi desejada, não vem, né, de um relacionamento legal, de um relacionamento maduro entre adultos, Sim. enfim. Com consciência, com entendimento. Exatamente. E entra naquele lugar, né, da gente trazer um dado que eu não vou saber de cabeça, que a porcentagem, né, de quem é a pessoa que violenta, que abusa, tá dentro de casa, né? Sim. Eu tenho essa informação. Queria até que você falasse dissesse um pouquinho pra gente. sobre. Eu vou pegar aqui, porque eu achei muito interessante. Eu acabei anotando, porque eu sou da geração do papel, né? Então, eu anotei, mas eu não anotei. Eu sei que está por volta de 60% a 70% das violências sexuais são cometidas dentro da residência da própria vítima. Eu tenho aqui, né? acho que é do Anuário violências- Brasileiro de Segurança Pública. São violências cometidas dentro do âmbito familiar, doméstico. Eu, na verdade, fiz um levantamento através do Atlas Violência, pelo IPEA, né, divulgado pelo IPEA, em 2024. E ele coloca que em 2022, eu vou ler, porque não são fontes, né, de vozes da minha cabeça. Sim, isso aqui eu é tirei importante. de pesquisa, enfim, de institutos confiáveis. Hoje a gente tem uma taxa aí de violência sexual entre crianças de 5 a 14 anos de 20.039 crianças no ano de 2022. Isso em um ano. Meu Deus. Em um ano. Repete, por favor. Crianças de 0 a 4 anos nós tivemos registrados, né? Lembremos que a maioria dos casos, né? São subnotificados, né? Não são registrados, enfim, a gente não tem acesso, não tem consciência. De 0 a 4 anos, 5.182 notificações aí de violência sexual. De 5 a 14 anos, 20.039. E de 15 a 19 anos, 4.872. E nós estamos falando de crianças e adolescentes que foram violentadas sexualmente. E isso, a maioria desses casos, ocorreram no contexto da violência doméstica, no contexto familiar, no contexto residencial. Dentro das suas próprias pessoas casas. próximas, com pessoas que compartilham o mesmo sangue, moram na mesma Que casa. teoricamente estão lá para fornecer esse Proteção. cuidado, né? Esse apoio, essa assistência, né? Exatamente. E aí a gente precisa levar tudo isso em consideração quando a gente está falando sobre a gravidez decorrente de um estupro. Porque tudo isso é essencial para a pesquisa, Sim. o porquê. Por que que o legislador, né, à época, chegou a essa conclusão de colocar aí essa excludente de culpabilidade em relação ao estupro, em relação... Lá atrás ainda, o aborto necessário por conta de risco à vida da gestante. Por que que o STF se posicionou em relação à possibilidade de aborto no caso de feto anencéfalo. Enfim, são nuances que são pesquisadas, Sim. que são, né, estudadas, vêm de um contexto. E a gente precisa sair da caixa, se questionar. Não é só a partir da nossa perspectiva. Eu, Ana Luísa, sou mãe. Minhas filhas vieram de uma relação 100% consentida, desejada. Eu sei a data que eu fiz as minhas filhas, né? Que eu encomendei pro Papai do Céu. Eu sei exatamente a data. Por isso que a Dani brincou que... escolheu o dia que eles iam nascer. Escolheu o dia que elas iam nascer, que combina com a minha data de nascimento e a data de nascimento do meu esposo, né? Aí, fugindo um pouco do assunto, Dá uma leveza. É uma leveza. Pra gente respirar. Mas vem de uma relação madura, de uma relação estável entre adultos, responsáveis, maduros. Né? As minhas filhas vieram dessa relação. Eu não posso julgar a outra mulher, a outra criança, adolescente, enfim, de um contexto que não é meu. De uma visão, de uma perspectiva que não é minha, que eu não vivencio.
Eu tenho, como a Dani falou, eu tenho acesso à educação da melhor qualidade, né? Eu tenho acesso à saúde da melhor qualidade. Eu tenho acesso a informação, que é o básico, né? Mas uma coisa importante de ressaltar, aí até como nesse lugar, pensando da psicologia, as coisas não são preto e branco assim, né? Não são tão simples quando a gente tá falando, inclusive, de um trauma. Sim. Quando acontece uma situação de violência, as coisas não são elaboradas assim, nossa, isso aconteceu A comigo. toque de caixa, né? O que eu tenho que fazer agora? Não é assim que as coisas acontecem. Então, a gente tá falando isso, você falou, eu sou uma mulher adulta, eu tive acesso à informação, mas muitas vezes, muitas mulheres, como nós, com acesso à informação, com todos os privilégios que a nossa vida nos proporcionou, também não sabe elaborar ou administrar, sei lá, se alguém tem que saber, né, passar por uma situação de violência. Muitas vezes a gente acha, eu faria isso, eu faria aquilo, e na hora que acontece, a coisa pode ser completamente diferente. E eu não me recordo agora onde eu fiz o levantamento, mas entre 7 mulheres, uma já sofreu algum tipo de violência sexual. É gritante, né? São 7 mulheres. E é importante falar Quantas mulheres a gente conhece? Todo mundo conhece uma, né? Uma reflexão, assim, que se você para pra pensar, a gente conhece. Falando dessa constituição, na parte da psiquiatra, né? Agora que abriu a porteira pra falar em relação à psicologia. Esse imaginário, né, que a gente tem de quem faz a função materna, quem faz a função paterna. Então, assim, se a pessoa que tá ali no seu imaginário como uma pessoa que te ama, que te protege, começa a insinuar que esse tipo de violência, o toque e tudo mais, é uma forma de carinho, ela vai se estruturar achando que aquilo ali é um carinho. Normal. Então, o que acontece? Para além do trauma físico, principalmente em mulheres, né, crianças, meninas, depois vem o trauma psicológico, e essas violências, se contínuas, elas não param só na física. É a violência psicológica, a violência patrimonial. Então, vai se criando um trauma regado de vários tipos de violência de vários lados. Então, para essa menina, né, ter um relacionamento posteriormente abusivo e aceitar as mesmas coisas, é muito possível, muito provável, porque para ela se estruturou nessa maneira de achar que aquilo ali né? Então, isso é algo que não é colocado em conta, né? A gente vê, nós vivemos em polarização, mas sempre. A pauta é aquilo. Mas esse meio, né, de campo não é validado. Então, estou falando desse lugar, né, Daniele, de ser. Quando eu vejo um projeto de lei desse sendo votado, eu falo, qual que é o valor que o nosso corpo tem para o Estado? Que é a nossa vontade, que o ser mulher, né, é na sociedade. Porque quando eu escuto que talvez a minha violência vai ser anulada, que eu não vou ter o direito de talvez não querer, porque eu não vou dar conta de lidar com aquilo ali, com esse trauma, né? Não sou eu que decido, né? Vai ser isso aí, papo. O nosso corpo não tem autonomia de vontade. Sim. Né? Ele sempre é manejado por uma vontade alheia. E isso, por exemplo, em diversas tipificações do Código Penal. Por exemplo, quando a mulher passa por um estado puerperal e comete um homicídio contra o bebê, é o infanticídio. Tem essa tipificação legal. Tem a tipificação do aborto cometido pela mulher. A gente tem várias nuances em relação àquilo que a mulher vem a cometer em relação a uma criança, ao abandono. Mas a gente não tem a tipificação do abandono paterno. Exatamente. Nossa, super pontual. A gente não tem. Não é crime abandonar a criança. Aí eu peguei outro dado. Divulgado pelo ARPEN, que é uma plataforma regulamentada pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que de 2016 a junho de 2024, até agora, a gente teve 1.269.687 crianças com pais ausentes, sem o registro paterno. Tipo, crianças que XX. Crianças que nasceram com a certidão de nascimento somente constando o nome da mãe. Né? E aí, enfim, deve existir pesquisas nesse sentido que façam um levantamento do contexto familiar, da história dessa mãe, dessa criança, a gente vê realidades muito distintas daquelas que a gente imagina. Difícil até não adoecer. Exato, né? Exato. Sim. Tem uma pergunta
que uma pessoa pediu pra eu fazer, que eu achei... Desculpa, minha Siri. Tudo Ela bem, quer Siri, você participar. quer se manifestar? A gente deixa. Que eu achei interessante. Cadê? Acho que tá aqui, peraí. A gente falando essa questão, né, da autoridade do Estado em relação ao nosso corpo, Sim. à autonomia do nosso corpo. E a pergunta é o seguinte. Doutora, você consegue pensar em alguma lei que dê ao Estado o poder de tomar decisões sobre o corpo do homem? Dessa ideia que a gente está falando sobre nós mulheres, né? Diretamente falando, eu não sei responder. O Estado, em regra, ele possui aí essa superioridade, né, aos seus jurisdicionados, então ele pode regulamentar aquilo que ele entenda ser cabível à realidade, ao contexto aplicável, mas em relação ao corpo do homem, eu não me recordo. Você é proibido de fazer vasectomia até tantos anos. Existe isso? Eu acho que não existe uma regulamentação aí legislativa em relação a isso. Da laqueadura tem. Então, mas eu acho que existe... Eu posso estar equivocada, mas talvez algumas recomendações, enfim. Eu sei que quando o homem decide fazer a vasectomia, tem uma orientação médica, da idade... Mas ele não precisa pedir autorização da parceira, da esposa? Não. Até onde eu sei, não. Isso daí... Essa questão é até importante falar da laqueadura. Não precisa mais. Então, eu ia falar, teve uma alteração nesse panorama semana passada. Bem recente, de que a gente... Porque até então precisaria da autorização do esposo, geralmente o médico se recusa Você tem que se humilhar, né? Falar, e eu aí, quero mais. a gente também teve uma alteração em relação à questão da idade, de não ter mais um parâmetro da idade, porque existem mulheres que desde jovens sabem que não querem ter filhos, não querem utilizar de métodos contraceptivos, e desejam realizar a laqueadura. E até então, o contexto aplicável era... O médico se recusava a todo tempo por conta da jovialidade dessa paciente. 22 anos. Então. 22. Então, e aí hoje a gente tem uma regulamentação. A partir de regulamentação... 22 anos? Não, 26. Só 26. Mas alterou. Alterou, mudou então, essas coisas. E aí não precisaria, em regra, mais da autorização do esposo. Mas a gente sabe que, na prática, haverão questionamentos, né? O porquê... Vamos tentar mais um, né? Você só tem tantos. Você vai mudar de ideia, que você não encontrou o parceiro certo. Exatamente. A gente vê aí um parâmetro de 3 filhos. Quando a mulher já tem 3 filhos, aí há uma aceitação um pouco melhor em relação à laqueadura. Mas eu não sou da área médica, isso eu tô falando de vivências e coisas que eu escuto, né? No caminhar. A gente quer trazer, né, o pessoal da saúde também para poder falar sobre isso. Sim, porque é muito bacana. A gente acha que é muito importante, né, ter essas informações Eu de todos acho os que é até campos. assim, mais essencial a gente falar com um profissional da saúde sobre esse tema do que juridicamente falando. Primeiro porque no juridicamente falando a gente usa termos jurídicos, então não é muita gente que consegue compreender, não é tão acessível. Isso porque eu tento ao máximo trazer termos simples, né, palavras simples, para que as pessoas compreendam o que a gente está falando. Mas eu acho muito mais fundamental a gente trazer pessoas da área da saúde para falar sobre esse tema, né, e a questão científica, a prática, né, em postinhos, em hospitais, porque é mais acessível e as pessoas tendem a dar mais credibilidade quando a gente está falando da saúde, né, daquilo que a gente vê. Então, a gente pode pensar que isso é um assunto de saúde. Sim, aborto é questão de saúde E pública. não de direito. Não, também, total, completamente. Não que não seja importante, é muito importante sim. Tá, é necessário. É necessário que as pessoas saibam o que a gente tem de legislação, o que nos resguarda, né? Ter ciência sobre isso. Mas antes da gente ter ciência sobre o jurídico, essa aplicabilidade, a legislação, né? A mulher precisa saber sobre a sua própria saúde, né? A gente precisa saber os dados, enfim, ter acesso ao que acontece na prática, o que acontece nos hospitais, porque, por exemplo, um dos levantamentos feitos daqueles que foram contrários ao projeto de lei é o distanciamento da saúde, né? A pessoa, a mulher. Como é distante, e não é distante isso...
teoricamente falando, distante fisicamente de pessoas que não têm um hospital especializado, com um profissional especializado, próximo. Porque muita gente questionou a questão do tempo, né? Mas como que a pessoa não descobre o tempo das 22 semanas? Exato. Mas a gente tem muitas nuances. Muitas. Além muitas vezes a mulher e a criança e adolescente não reconhecer o seu próprio corpo, não saber a mudança do que aquilo que não tá sabe nem que tá grávida às vezes. Exato. Ela também não tem acesso. E acesso, assim, de localização. Ela pode estar numa periferia, ela pode estar numa zona rural, ela pode estar aí, enfim, muito distante de um posto médico. Às vezes, e a maioria das vezes, esse posto médico não tem um profissional especializado e competente para realizar aquele procedimento, né? E nisso a gestação está rolando, né? Está evoluindo, ela está se progredindo. E, enfim, até ela conseguir acessar um hospital que tenha o aparato, né, enfim, necessário para realizar esse procedimento, ela, às vezes, já passou, aí que a gente fala, mais ou menos uns 5 meses de gestação, sim. né? Eu tenho pessoas que eu conheço que descobriram que estava grávida com 6 meses. Sim. Gente que descobriu praticamente tendo a criança. É muito Exato. comum, né? Agora falando dessa área perinatal, acolher essas mães que chegam assim... Tipo, eu não tava sabendo. Sim. Aí vem aquele questionamento, eu não conheço meu corpo, não sabia. Então, Sim. são muitas coisas. Eu ouço muitas mulheres falando assim, eu não sabia que eu tava grávida porque eu tava menstruando. E aí, assim, do que eu ouço é que na realidade não chega a ser bem uma menstruação. Não. algum sangramento, escape, né? Então, Então, assim, a gente vê que não tem realmente informação, não tem esclarecimento. E não sobre o tem nosso próprio esclarecimento, corpo. aí a gente volta exatamente de uma estrutura patriarcal, machista, que falar sobre corpo principalmente sobre o corpo da mulher, Sim. não é dito. Gente, não é falado, não é pensado. Algo que eu acho que até sintetiza. É só a gente pensar quem propôs essa mudança, né? Quer essa mudança? Foi um homem. Então, assim, se a gente pensar por esse Deixa eu ver lado... se tem outras perguntas. Pode falar. Não. Eu não consegui responder a pergunta que nos foi passada. Silêncio... o silêncio silêncio falou por nós. Enfim. Mas porque é importante a gente pensar se é isso, a gente tem se questionar, né? Se questionar, o tempo todo, assim, a autonomia da mulher vai até aqui, a autonomia da mulher vai até aqui. Se a mulher fizer isso, isso acontece. A gente não tá falando, né? Porque aí me vem até, por exemplo, então o Estado decide, em casos, sei lá, o homem vai preso quando não paga pensão alimentícia. Mas isso também acontece das duas formas, não é? Quando tem uma mãe que é responsável por pagar a pensão, a prisão se ela civil não é prevista paga. para aquele que ele deve do dever alimentício, né? Isso, Mas como a gente está falando que, em regra, a maioria são homens que devem, né? Porque, em regra, é a mulher que... É a mulher a atribuição de cuidar da criança, de zelar por essa criança, né? E que a guarda geralmente fica com a mulher. Então, a gente tem esse panorama de que, em regra, é o pai, né? Mas o dever alimentício é recíproco. Então, e aí a gente fica com esses questionamentos, assim, né? De o que é do nosso direito, então. O que a gente decide, minimamente, né? Se a gente tá falando de uma decisão. Porque é muito importante, eu acho que frisar que a gente tá falando de casos de um aborto legal, onde há um crime que aconteceu. Um crime, um risco. E outra situação que a gente precisa levantar também, que eu quase estava me esquecendo, quanto ao aborto clandestino. Que vai acontecer. E a taxa de abortos clandestinos. Fiz outro levantamento hoje também, de que a faixa etária de abortos é maior até 19 anos. Abortos clandestinos. E aí, assim, se a gente introduz na norma, né, no Código Penal, esse limite até as 22 semanas, não vai diminuir o aborto. As pessoas não deixarão de abortar, de interromper as gestações por conta dessa proibição. Pelo contrário, a gente vai propiciar, né, e promover o aborto clandestino. Sim. A interrupção clandestina dessa gestação. Eu acho que uma coisa... E aí colocar em risco também a vida dessa mais menina, ainda, né? Sim, mais ainda, porque não vai ter completamente. aparato nenhum. O nível de mortalidade em relação aos abortos clandestinos é gigantesca. É mesmo. Até para fazer uma reflexão para quem está assistindo, essa coisa do aborto clandestino. Mais uma vez, aquela coisa de você pensar em um minuto,
a gente sempre conhece alguém que fez, sabe dos riscos que poderia acontecer. Outra coisa que eu acho importante falar, o aborto existe desde sempre, para sempre. Não vai deixar de acontecer, porque não vai. E algo que eu acho também importante falar, quando a gente fala de aborto, né, e violência e tudo mais, ninguém é a favor do aborto, sabe? Que a gente falou, ninguém sai de casa, acorda e fala assim, ai, hoje eu vou fazer um aborto. Arrume-se comigo para abortar. Ninguém faz isso. Eu posso fazer até um contraponto em relação ao... O Vinícius dá muita entrevista em relação às questões ligadas à corrupção. E aí ele bate muito na tecla de que é necessário se cumprir os procedimentos, os requisitos que a lei traz, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa. E muita gente vê isso como uma sensação de impunidade, como se, quando a gente vê algumas anulações de julgamentos, né, de condenações de políticos, servidores públicos, empresários, enfim. A gente vê a população dizendo assim, é a sensação de impunidade, é a corrupção rolando solta, advogado defendendo isso, é um absurdo. Mas ninguém é contra a corrupção. O combate à corrupção, perdão. Ninguém é a favor. Ninguém é a favor da corrupção e contra o combate à corrupção. Pelo contrário, todo mundo quer que seja combatido, né? Mas a gente quer que seja combatido da forma correta. E assim acontece com o aborto. Como vocês falaram, eu, Ana Luísa, eu não cometeria o aborto em mim. Mas eu não posso impor ou querer impor a outra mulher algo que não é da minha realidade, algo que não é da minha alçada. Ela sabe o que ela passou, ela sabe o que ela vivencia, ela sabe o seu contexto. A gente está falando, em sua grande maioria, de mulheres pobres, periféricas, marginalizadas. E novinhas. Novas, crianças, adolescentes, né? Sim. Em pleno momento de se estruturar, né? Exatamente. Que Que deveria estar brincando, estudando, pensando em seu próprio futuro. Eu vou ler um dado para corroborar com aquele que você falou sobre essa questão da idade, que eu achei que era muito importante. Esses são dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é assim, mais de 60% das vítimas de estupro são crianças com menos de 13 anos. Os outros 20% das vítimas têm entre 13 e 16 anos. O Atlas da Violência mostra que 86% dos agressores são homens que moram na mesma casa que a vítima. Então, só para a gente pensar essa questão do tempo, já que essa a discussão, né? Até tem que, né, abortar, então, até a data tal. Como que, se a gente está falando, já que a maioria dessas vítimas tem entre 13 e 16, menores que isso, e que essas violências geralmente são feitas por pessoas próximas ou até que moram com essa vítima, em que momento que essa adolescente, que essa menina vai ter para pensar que ela pode interromper essa gestação? Mesmo que talvez ali ela tenha descoberto que está grávida, em que momento ela tem a força ou a elaboração ou a maturidade? Discernimento, né? De elaborar primeiro a própria violência que lhe foi causada e depois todo o procedimento burocrático, médico, legal, de tudo que ela pode fazer. É complicado a gente falar dessa limitação, porque a gente colocar um parâmetro de 22 semanas e equiparar a pena do homicídio simples de 6 a 20 anos é criminalizar, assim, de um nível... É violentar de novo essa pessoa. Exatamente. O pessoal até usa o termo revitimizar e trazer à tona novamente todo o sofrimento. Todo esse sofrimento, toda essa violência. Porque em todo esse trâmite há esse sofrimento, né? E você falando, me lembro das questões que a gente estuda mesmo, né? Sobre o acolhimento de mulheres que foram estupradas. Todos esses passos, né, até chegar ao aborto legal, que lhe é direito, em muitas situações, por quantas enfermeiras, quantos médicos, quantos advogados, quantas opiniões foram, de novo, colocando ela num lugar de culpada, né? Mas você provocou. Por que você não avisou antes? Não. Então, vai violentando essa mulher até o ponto dela falar, cara, não tem ninguém por mim. Ela é violentada diversas vezes, Todas né? as vezes.
Não é só no ato, depois lidar com aquilo, né? Nossa, e é o que você falou, isso que está sendo proposto é no mínimo lunático, na minha opinião, sabe? É quem não... Eu não sei se Enfim. vocês ouviram, mas muita gente fala assim que... mas é só colocar para adoção. Ah, Como se fosse muito fácil a gente, né, gestacionar, enfim... parir, ter uma criança e depois colocá-la em adoção e será que essa criança será adotada? Será que ela será levada a um ambiente familiar acolhedor? Ou será que ela vai ser marginalizada, esquecida, negligenciada, né? Eu tenho um sonho de adotar uma criança, mas eu vejo que a maioria das pessoas, as mesmas que levantam a bandeira contra o aborto, não adotariam uma criança. Então, seria colocar crianças no mundo, né? Eu não estou mitigando e minimizando a vida, o feto, enfim, não é essa a questão. Mas é só para a gente refletir, para a gente se questionar. A estrutura que a gente tem aí, desde a primeira violência cometida a uma criança, a uma adolescente, a mulher, até o pós, né? Tudo aquilo que ela carrega, tudo aquilo que aquele ser, se, né, vier à vida, vai viver, como ele vai ser tratado, como ele vai ser cuidado. Enfim. E o que a gente quer ressaltar é que a gente está trazendo aqui todos esses questionamentos. Obviamente, a gente se coloca, né, no lugar e a nossa opinião pessoal, isso acaba saindo e tá tudo bem. O que a gente quer, na verdade, é que essa decisão de fazer ou não seja nossa. Caiba a nós, né? Exatamente, caiba à mulher. Então, se você decide, mesmo depois de tudo o que aconteceu, não seguir com essa gestação ou seguir com essa gestação, isso é uma decisão que só cabe a você que passou pela violência. A gente tem o caso da Clara Castanho, né? A atriz que decidiu prosseguir com a gestação, ela resolveu não interromper a gestação, a gravidez, e ela foi massacrada, porque ela colocou para adoção a criança. Então nunca tá bom, né, gente? É muito nunca tá ótimo. E, no mínimo, hipócrita, né? Nossa sociedade como um todo, né? Enfim. Tem aquele outro caso também, que ficou bem conhecido, que é aquela menina de Santa Catarina, que tinha 10, 11 anos, que foi todo mundo protestar na porta do hospital, rezar. Para que ela mantivesse a gestação. Exatamente. Então eu fico pensando o quanto a vida dela tá meio que fadada a viver com esse trauma. Porque ela tava seguindo uma coisa ali... Fora a exposição, né? A exposição desnecessária de uma menor, de uma criança que já estava em situação de vulnerabilidade, de violência psicológica, física, sexual, enfim. Sim. A exposição totalmente desnecessária. Enfim. O corpo da mulher como palco. Eu, como mãe de 2 meninas, não gosto de ficar pensando muito, né, nessas perspectivas. Eu estudo muito a questão jurídica, mas eu prefiro não ficar refletindo, me colocando nesse contexto, por exemplo, dessa menina de 10, 11 anos que passou por essa situação, porque é triste, né? Demais. É triste, é lamentável. Especialmente por ter 2 meninas, né? A gente trabalha e eu oro todos os dias para que elas cresçam em sabedoria, cresçam como crianças, com segurança, com amor, com acolhimento, para que elas não tenham esse tipo de trauma, para que, né, sejam crianças felizes, amadas, adultas. É óbvio que traumas normais da vida acontecerão, sim, né? A gente tenta proteger de tudo, mas tem coisas que passam. Mas como mãe, como mulher... Uma das minhas maiores preocupações é justamente em relação à violência sexual, né? Sim. A gente toma cuidado com tudo. A gente vai colocar vestido nas meninas sempre com um shortinho. Porque a gente não quer que ela fique exposta com uma calcinha, né? Enfim, situações que um homem ou um menino não passarão, certamente não passarão, né? Enfim. Eu, como mãe de menino, eu tenho uma preocupação. Algumas preocupações no sentido de orientá-lo, né, ao que as pessoas podem ou não fazer em relação a ele. Extremamente necessário, porque muitas vezes a gente foca muito na mulher. Na mulher, exato. E mas se esquece que as violências acontece com os meninos, né? também. Mas eu tenho também uma preocupação muito grande de
educá-lo para respeitar o corpo, o limite das mulheres. Sim. Né? Então, ele tem uma mãe que é extremamente cuidadosa, eu acho, assim, com essa questão dele entender e respeitar os limites das pessoas, de quem quer que seja. E é engraçado, ele tem 3 anos, mas a curiosidade em relação ao próprio corpo, ao corpo do outro, isso já começou. Muito. Muito. Então, a gente tem todo esse diálogo, de não falar, meu Deus, por que você tá falando disso? Pra que você quer saber isso? Né? Tudo bem, é uma curiosidade natural, esperada, mas às vezes até como psicóloga a gente se pega num... O que eu falo agora? O que eu respondo? A gente fica sem saída. Sem São saída. perguntas que eles fazem profundas, que a gente não imagina que vá sair. Essa fase dos 3 anos tem uma elaboração muito única. E a gente sempre é assim, pega de surpresa. Sempre. E aí a gente tem que olhar, respirar fundo... Deixa eu refletir para eu poder te responder. Né? Exato. Com sabedoria, sem colocar o nosso juízo de valor. Eu, pelo menos como mãe, tento não passar a minha carga valorativa aí de preconceitos, né, de julgamentos. Mas a gente tem que voltar a olhar para aquela criança que tá nos questionando. E às vezes eu me falo, gente... Às vezes mas eu agora, falo, ai, tá não na sei. hora. Às vezes eu falo, filho, não sei, vamos brincar? Não sei, eu jogo pro meu responder. esposo. Eu jogo pro meu esposo. Eu falo, pergunta pro seu pai, filha. Vai lá perguntar pro papai, o papai sabe. Tem coisas assim que eu falo também. Pergunta pro seu pai, porque o papai é um menino igual a você, então ele vai saber te orientar. Gente, mas é cada coisa que você fala, meu Deus, não era agora. Eles são muito curiosos. Não era pra estar perguntando agora. Exatamente, eles são muito curiosos e eles não se cansam. Nunca. Se você pode se esquivar, eles vão lembrar daquela pergunta até você responder. E você responde e eles vão ficar perguntando depois. Como, onde, com quem. Uma abrangência dessa mesma pergunta. É uma memória bizarra. Exemplo bobo. Uma das filhas da Ana Luísa, mais velha, a gente fala uma coisa. Ela vai lembrar. Ela lembra, sei lá, ela tinha 1 ano. A gente conversou. Não é, tia? Hã? Você falou, então tá, falei. Mas eu não lembro. É uma memória incrível. Mas é isso, assim, eu tenho essa preocupação de criar um homem, de educar um homem. Isso é muito bacana, vindo de mães de mulheres. Meninos, né? Isso é muito necessário. A gente se volta muito à educação da menina e se esquece também do papel do menino, do papel masculino. Lógico. Né? Isso eu falo não só as questões sexuais, mas de afazeres domésticos, do papel do homem na sociedade, do menino, a forma de tratar o próximo, a mulher. Começa desde cedo, né? Sim. Mas só tendo uma mãe que tem essa consciência, eu tenho certeza que ele vai seguir seus ensinamentos, né? Com certeza, porque vem de base, né? Da base dele. E é o que ele vê dentro de casa. É o exemplo, exatamente. O exemplo arrasta, né? Sim. Tanto que lá em casa quem cozinha não sou eu. Então ele já sabe, minha mãe não sabe cozinhar. E ele tem uma cozinha, que o meu esposo cozinha, né? Então, ele tem uma cozinha, ele tem um mercadinho dele, ele vai lá, compra as coisas e vai na cozinha dele fazer a comidinha. Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque desde cedo ele tá entendendo e aprendendo que aquilo também é um afazer dele. Sim, também, uma responsabilidade. Doutora, muito, muito, muito obrigada. A gente sabe que é um tema espinhoso. Difícil. Daria pra gente ficar horas e horas aqui falando disso. Talvez né? não ao vivo. Mas é difícil pra gente também. E acho que fica aí também a dica, né? A orientação de quanto a gente também precisa estar ligado em tudo que tá acontecendo. Questionando, perguntando, que tem pessoas ali decidindo sobre a gente. Sim. Pesquisando. Que a gente votou para estar ali, nos de alguma forma, nos né? representando. Então, a gente precisa saber o que está acontecendo. Então, muito obrigada pelo seu esclarecimento, né? A sua disposição de vir aqui. A gente te espera mais vezes, porque a gente sabe que tem muitas outras coisas. Muitas facetas. Eu adoro assuntos polêmicos, né? Daniele sabe disso. Não que eu me envolva em muitos assuntos assim, mas eu sou uma pessoa um pouco expansiva em determinadas searas, né? Eu gosto de trazer meu posicionamento. Sou uma pessoa que estudiosa demais. Obrigada, amiga. Você é suspeita. Mas eu gosto de expor, de levar o conhecimento. Eu acho que é muito necessário. A gente cresce através do estudo, da informação. E cresce pessoalmente, profissionalmente, enfim. O debate é necessário. Isso não só em relação ao PL 1904. Isso é sobre tudo. A tudo na vida é necessário a gente debater,
questionar, investigar. Por que isso está acontecendo, né? A gente vê muita coisa em rede social, enfim, em mídias. A gente precisa questionar o que está acontecendo, por que daquilo e a fonte daquilo. Por isso que eu brinquei de trazer o papelzinho escrito, né, com os institutos, enfim, porque isso foi pesquisado, né? São dados que foram realmente divulgados. Enfim, para mim é um prazer imenso estar aqui. Será um ponto-chave na minha profissão, meu primeiro podcast. Em alto nível, com pessoas maravilhosas, inteligentes e lindas. Você é suspeita. Então eu agradeço muito o espaço. Foi muito bacana, eu adorei, achei super diferente. Enfim, eu espero que as pessoas tenham gostado, que a gente tenha sido claro e acessível em relação aos termos jurídicos, né? Enfim, obrigada. Obrigada. Bom, eu queria, antes de te agradecer, mandar um abraço para o Dr. Tiago e para a doutora Gileade, que foram muito gentis, muito queridos conosco. Mandaram uma nota de repúdio da Coped e Copets, e que eu vou deixar o link no nosso story para vocês acessarem. Tem todos esses dados que a gente falou, de onde que foi, então é algo... A doutora Gileade e o Dr. Tiago são promotores de justiça. Isso, exato. Isso. Para não ficar ponta solta, né? Que a gente gosta de uma evidência. E isso, agora, amiga, eu queria te agradecer, né? Por você ter vindo. Eu ia falar pelo convite, que louca. Pela presença. Você faz a diferença sendo a pessoa que você é, não só pela sua postura, assim, íntegra, ética, e desde sempre. Isso não é puxar o saco. Ana Luísa sempre foi a justiceira do rolê. Sempre, sabe? Ela vem ela falar, explicar. Ela sempre foi essa pessoa. E que bom que deu esse fruto, né? Eu acho que a advocacia precisa de pessoas como você, éticas e, sobretudo, que gostam do que estão fazendo, que pesquisam. E agora, no ponto de vista amiga Babona, eu tenho muito orgulho de você, porque você é uma das poucas pessoas que consegue ser tão bonita por dentro quanto você é por fora. Obrigada! Eu vou sair daqui com a autoestima. Todas nós, né? Hoje foi muito bom. E é isso, quero agradecer a Mel por ter topado fazer online comigo, falando desse tema. Deu certo. Deu certo. Viu, gente? A gente tava com frio na barriga. É possível. Nós somos capazes. Orgulho da mamãe. Beijo, mãe. Deu certo. Sim. Então é isso. Recíproco, amiga. Fica o convite pra você voltar. Obrigada. Não só pra temas polêmicos. Eu volto. Pra todos os temas. Bom, estou sempre disposta para o debate. A gente já adiantando, a gente quer falar sobre maternidade também, né? Que é um tema assim infinito também. Acho que eu ficaria dias. Maternidade das migas. Pode, migas. Não, pode migas, mommy, sei lá. Enfim, a gente vai criar. Vamos pensar. Mas é isso, gente. Então tá, gente. Muito, muito obrigada. Não se esqueçam de nos seguir no nosso canal, no nosso Instagram. O episódio também fica disponível depois no Spotify. Então, segue a gente lá, dá o like, compartilha. Ativa o sininho. Isso. Acertei. Hoje acertou. Mandem pra todos, compartilhem. E só lembrando que é uma questão de saúde pública, tá bom? Exato. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau.